Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero falar sobre um assunto, assim, a palavra é traumático, né? São as expressões que eu escuto de lojista. Troca de sistema. Quando a gente vai conversar com lojista, geralmente falar sobre troca de sistema, são expressões dessa natureza. Nossa, Melina, é complicado, é traumático, já passei por isso, não tive uma experiência muito agradável. Ou então, não, nem pensar, eu já estou aqui há muito tempo, já investi muito dinheiro aqui nesse sistema que eu tenho. Né? Quando a gente vai falar em troca de sistema, ou então conflitos com a equipe, enfim, sempre quando você vai tocar nesse assunto, a palavra que vem à tona é trauma. Ah, isso é traumático e tal. Pois é, exatamente sobre esse assunto que eu quero conversar com você hoje, como resolver definitivamente isso e quais são os ganhos efetivos que você pode ter, né, com absoluta convicção, com absoluta segurança. Não tenho dúvida do que eu vou trazer hoje para você a partir de uma experiência assim de muitos anos de resultados efetivamente que a gente vem conseguindo no mercado de maneira fantástica, inclusive com muitos testemunhos para apresentar, com muitos exemplos, com muitas provas para apresentar para você sobre o que eu vou dizer, caso você não acredite em mim. Enfim, então esse é um assunto bastante sério, bastante relevante. A gente sabe que o segredo do sucesso do varejo é uma boa administração. A diferença entre o fracasso e o sucesso é gestão. É uma administração adequada, bem feita, em todos os fundamentos. Nas vendas, nas compras, no financeiro, na capacitação da equipe, na condução do time, não é? em saber exatamente se posicionar estrategicamente. Ou seja, a gente sabe que a gestão é fundamental nos resultados, no sucesso, especialmente quando a gente fala de varejo. Não é? E quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de administração, a gente está falando de ferramenta, a gente está falando efetivamente de sistema. Então, é esse o assunto, que é um assunto delicado, é um assunto estratégico e que faz toda a diferença na loja. Não é? Então, por conta disso, a gente sabe da seriedade, da gravidade que é quando a gente trata desse tema. Não é? Então, é um tema que nos exige muita responsabilidade para abordar. Beleza? Então é isso, é sobre isso que nós vamos falar. Eu tenho certeza que isso é de muito interesse para você. E eu lembro sempre que se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, verificar se você já é inscrito no canal, fazer o seu comentário, né? Compartilhar o vídeo com quem você acha que o tema vai ser interessante. Isso mostra para a plataforma que o conteúdo é importante, é relevante e ela acaba entregando mais para mais pessoas. Né? Ou seja, mostra que a gente também é relevante. Então, isso para nós, produtores de conteúdo, é muito importante. Não é? Se você está vendo a gente por outras plataformas, por outras mídias sociais, como o Instagram, o Facebook, enfim, a mesma coisa. Veja se você já segue a gente, curte, deixa o seu like, não é? Faz o seu comentário, marca as pessoas que você acha que seriam interessantes de ver, enfim, você vai estar contribuindo grandemente com a gente, né? É o pagamento que a gente pede. E se você gosta de ouvir a gente através de podcasts, a gente está nas principais plataformas também no formato podcast. Deezer, Spotify, Apple, Google, enfim, todas as grandes plataformas de podcast você vai encontrar a gente também. Beleza? Então vamos lá. Eu quero começar compartilhando com você uma pequena história, né? E muito recente. Eu estava atendendo agora há muito pouco tempo, uma pequena rede de lojas, e quem fiz a reunião inicial, a gente faz geralmente uma reunião de algumas horas para poder tentar entender a empresa. Aliás, fazendo um parênteses aqui, uma comparação, eu sempre digo que a consultoria empresarial, né, e consultoria, a palavra vem de consulta, né? Então, consultoria é fazer consultas, né, e analogamente, paralelamente, a gente pode comparar com uma consulta médica. Né? Quando você vai no médico, o que o médico faz? Ele geralmente faz uma anamnese, né? um bate-papo com você para tentar entender o que você está sentindo, o que trouxe você aqui, o que está te incomodando, vai tentar coletar o máximo de informações possíveis daquilo que você, né, do motivo que levou você até o médico. E aí ele vai solicitar exames, né, para que ele tenha indicadores, né, uma coleção de informações ali, de indicadores, para que ele possa fechar então um diagnóstico, ou seja, ele vai formalizar ou entender, interpretar exatamente através dessa entrevista, através da coleta desses dados, né,
ele vai fechar o diagnóstico entendendo exatamente o que você tem e vai propor um tratamento. Geralmente é o que você pode comer, o que você pode fazer, coisas que você pode usar, exercícios físicos que precisa fazer e alguma medicação provavelmente que você vai ter que tomar. Então, grosso modo, uma consulta médica é mais ou menos o processo todo passa por aí, né? Uma consulta empresarial também, ela é muito parecida. Né? Um primeiro momento é uma anamnese, é uma conversa para tentar entender, ouvir quais são as dores, as reclamações, onde é que está doendo, para que a gente consiga entender exatamente o olhar do lojista, as reclamações, o que é que está pegando, o que é que está incomodando. Aí começar a fazer os exames, e exames de empresa são relatórios do sistema, né? Para que você, a partir de indicadores, comece a tirar indicadores do financeiro, das compras, das vendas, né? E assim por diante, de todas as áreas, você tem alguns indicadores que são estratégicos. A partir desse levantamento que a gente vai mapeando, você vai então ouvindo a história que o lojista traz, né? Contando ali a experiência dele, a história dele, como é que ele vem fazendo, etc, etc, né? E fazendo um mapeamento dos exames, que são os relatórios que você vai tirar da empresa e tentar identificar ali onde é que estão os problemas, e a partir daí fecha o diagnóstico. Fechou o diagnóstico, agora é propor um tratamento. Né? O que é preciso fazer, quais são as prioridades, por onde que vai começar, né? Qual é o tipo de tratamento que vai ser implementado na empresa para que se consiga implementar as correções a partir da identificação desse diagnóstico que foi feito. Então, paralelamente, a gente pode até comparar com uma consultoria empresarial como se fosse uma consulta médica mesmo, né? Até esses dias eu ainda conversei com a minha médica, ainda disse para ela, eu também sou médico, ela olhou para mim, não sabia, eu sou médico de empresa, né? Porque o nosso trabalho é muito parecido, o que você faz com pessoas, eu faço com empresas, né? Então, paralelamente, se a gente for analisar, é um trabalho muito parecido. Mas a história que eu quero trazer para você, e realmente uma experiência, agora até bastante recente, né? Eu fechei um contrato com uma pequena rede de lojas e tal, de mentoria, e a gente faz exatamente o processo esse, uma primeira reunião, com algumas horas de duração para tentar entender, acessar, né, contar toda a história, a estrutura, por onde começou, como é que está, etc, etc, o que está incomodando, e me apresentar o sistema, e quem são as pessoas estratégicas, e por aí afora. E aí, quando a gente viu o sistema, poxa vida, né? E geralmente é liberado um acesso para a gente, para mim, para a minha equipe, né, para que a gente possa acessar os dados e fazer os exames, né, tirar os relatórios que a gente precisa para identificar quais são os indicadores nas áreas, nos departamentos, para que a gente forme a ideia sobre o status quo, a situação que a empresa está. Né? E aí é que começou o problema, porque até a marca, um sistema bastante conhecido, né? Eu não vou citar o nome por uma questão de ética, mas realmente uma marca bastante conhecida, onde o forte, o grande diferencial deles é a integração com loja virtual, com marketplace, etc. e tal. Então, realmente, uma marca é bastante conhecida. É legal, tal. Até porque essa loja também tem o seu site, também tem a sua loja virtual. Então, ela disse, não, eu tenho esse sistema, fechei com eles e tal, porque eu subi minha loja virtual, eles fazem a integração. Então, com isso aqui, eu já integro com o marketplace, um marketplace grande, e tem a minha loja, né, o meu site, minha loja virtual, e a minha loja física. Porém, quando eu comecei a olhar, vamos tirar então como é que está a sua venda por departamento, a sua venda por categoria, a sua cobertura de estoque, né? Nenhuma informação eu consegui tirar do sistema. Não tinha, simplesmente não tem. É absurdo, quando você começa a tirar, eles listam os clientes. Né? Não, eu quero as vendas, eu quero saber por vendedor, como é que está a venda por categoria, como é que está a cobertura de estoque. Não é? O que é a cobertura de estoque? Quanto que eu tenho de estoque em função do volume de vendas que eu venho fazendo? Como é que está o meu markup por categoria? Não é? Tempo de giro? Como é que está o meu sem giro? O que é que eu tenho aqui dentro que está há X tempo sem vender? Nenhuma dessas informações eu consegui tirar. Isso porque eu não aprofundei. Não é? Sem olhar, sem dizer que quando eu fui para o lado das vendas, você começa, eu quero saber qual é o ticket médio, qual é o PA, o valor médio do item vendido, à vista e a prazo, não é? Como é que estão as vendas por plano de pagamento, e aí eu preciso descer no nível das vendedoras, da equipe, olhar individualmente. Não é? Por que eu preciso disso? Porque, basicamente, varejo, você está trabalhando em três, quando você fala de faturamento, você está falando de três pilares. Né? Eu preciso de gente entrando na minha loja, né? E eu preciso monitorar isso. Se eu monitorar, como é que eu vou tomar a decisão? Como é que eu vou saber se está bom ou ruim? É aquela história, para onde você está indo? Não sei. Então, qualquer lugar interessa, qualquer lugar serve, se você não sabe para onde vai. Né? Então, eu preciso saber como é que está meu tráfego.
Porque a partir dele é que eu vou definir se meu problema é marketing, se meu problema é vitrine, se meu problema é aparecer para os meus clientes, não é? Porque às vezes não é esse o problema, às vezes o cliente está entrando na loja, o problema não está no tráfego, o problema está na conversão, os clientes estão entrando. O problema é que eu estou perdendo muita venda, eu preciso descobrir por que eu perco venda, se é falta de mercadoria, se é qualidade da capacitação da minha equipe, se é plano de pagamento, se é layout da loja que não está ok, se é o mix de produto que não está adequado, se é a comunicação com o meu cliente, às vezes eu estou me comunicando de maneira errada, ou seja, eu estou puxando um cliente que não é do perfil da minha loja. Vou dar um exemplo prático. Né? Certa vez eu estava dando consultoria também para uma rede de lojas e o lojista reclamou para mim: Emelino, não sei o que acontece, pô, só entra cliente aqui que não tem nada a ver com a minha loja e tal, os caras entram aqui e ficam reclamando de preço, porque não sei o que e tal. E ele trabalhava com marcas, né, marcas top de linha, marcas premium. Né? Só que ele arrumava a loja com o intuito de atrair público, então ele punha na vitrine, punha em porta de loja produtos baratinhos, realmente assim, agressivamente baratos, né? Então o que ele fazia? Ele puxava um público mais popular para a loja. Né? Só que a hora que então ele põe lá bermudinha de R$ 9,90, né, camisetinha de R$19,90, está na porta da loja. Né? Quando o cliente entra, que ele começa a ver marca premium, camiseta de R$400, R$300, calça de R$500, 200, 300, né? Tênis de R$1.000, o cliente falou: nossa, que absurdo, essa loja é muito cara. O problema não é que a loja seja cara, é que o perfil de produtos que ela trabalha é para um determinado público que sabe que vai pagar, né, essa faixa de valor por esse tipo de produto. Não é verdade? Agora você puxa um cliente popular, né, um cliente para um perfil mais básico de qualidade de produto, faixa de preço, e de repente apresenta um mix totalmente inadequado, evidentemente que você vai gerar um conflito aí, uma frustração para esse cliente, porque não é o que ele espera encontrar na loja. Não é verdade? Por quê? Porque você atraiu o cliente errado para dentro da loja. Onde é que está o problema? Na comunicação. Uma comunicação inadequada com o público-alvo que você pretende colocar dentro da loja. Então, isso influencia. E como é que você vai descobrir isso? Só tem um jeito, se você monitorar, se você tiver como medir isso aí, nada que você não meça, não tem como gerenciar. Então, é fundamental que você tenha os mecanismos de medição, de aferição. Não é? E aí, voltando então a essa história que eu estava comentando, dessa mentoria que eu comecei com essa cliente, e todas as informações que a gente precisava para identificar, para realmente traçar um diagnóstico, uma estratégia de correção, a gente simplesmente não conseguia. Né? E aí foi que eu disse para ela: olha, infelizmente não tem condições, o sistema que você tem, ok, ele integra a sua loja física com a virtual, mas a partir daí, toda e qualquer informação que você precisa, você não tem. E aí eu comecei a mostrar para ela: olha, você precisa desse tipo de informação. E o gerente, inclusive, é uma pessoa muito comprometida, uma pessoa séria. Você vê que é um profissional que quer apresentar, quer buscar resultados, quer saber o que fazer para melhorar, né? Trabalhar com a equipe e também fazia compras. Então ele sentia na própria pele a dificuldade de fazer um planejamento de compras, de adequar o mix, para potencializar, não perder venda por falta de mercadoria, ao mesmo tempo não inchar o estoque, porque a gente sabe que isso vai impactar no financeiro, né? Isso impacta no giro, por consequência, vai impactar também na rentabilidade. A empresa é toda imbricada, é toda interligada. Se você erra nas compras, impacta no caixa, impacta na cobertura, na rentabilidade, e aí você vai perder venda porque não tem novidade, não posso comprar porque o meu estoque está muito alto, estou sem dinheiro, e aí eu não tenho novidade e vou perder venda porque meu cliente quer novidade. Ou seja, né? E o contrário também, eu não compro, não tenho mercadoria, meu cliente procura, eu não tenho, e aí, percebe? Não vou vender por falta de mercadoria porque eu não comprei. Ou seja, se eu compro demais, se eu compro de menos, tudo é problema. Vai impactar na venda, vai impactar no meu giro, vai impactar no meu caixa, que no fundo, resumindo isso tudo, vai impactar nos resultados que eu preciso. Então, é totalmente interligado. E para isso eu preciso de informação para que eu tome as decisões corretas. E aí é que entra o detalhe. Quando eu apresentei para essa lojista, né, ela decidiu que ela não ia trocar, porque ela já tinha um certo tempo, que ela já tinha colocado, que ela tinha investido muito dinheiro, que ela tinha pago alguns ajustes que ela tinha pedido, solicitado para ser feito no sistema, e que por conta disso, então, não valia a pena. Então, só que quando eu penso, e eu disse isso, eu disse: olha, o fato de você ter pego uma estrada e ter ido, já andado muito nela, né? Só que aí lá na frente você descobre que essa estrada ela não vai levar para onde você quer, até o objetivo que você quer chegar. Ou seja, você está na estrada errada. Ah, mas eu já andei muito. E você vai continuar? Faz sentido?
Não é porque você já andou muito numa estrada que não vai te levar ao objetivo que você precisa, que você deve continuar nela. Não importa se você já andou muito. Aliás, importa porque quanto mais você andar, mais distante do seu objetivo você fica, porque não vai resolver o seu problema. Então, é fundamental entender isso. Então, é impressionante, mas eu ouço ainda muito de lojista, por isso que eu estou dizendo aqui sobre trauma. Ah, Hermelino, mas é traumático, porque eu já andei, já investi, já faz tempo. E sem contar que a hora que você desce no detalhamento, por exemplo, eu estou acostumado, eu pego uma outra situação também de um outro lojista, que eu também estava fazendo mentoria, e o sistema não tinha controle de grade, não tinha os filtros na hora de cadastrar o produto, não tinha como controlar por modelo, Então, a gente olhava e ia mostrando para o lojista, tá vendo como é que você vai, se você não tem informação? Veja bem, a área de sistema, a gente chama de TI, a área de TI. TI é tecnologia da informação. Essas duas letrinhas significam exatamente isso. Tecnologia da informação. Se você não tem informação, você não tem nada. O grande objetivo do sistema na empresa é automatizar processos e gerar as informações que você precisa. Se você as transações que você precisa, o sistema não faz, e as informações que você precisa, ele não entrega, ora, você não tem sistema, você precisa resolver esse problema. É por isso que eu estou trazendo esse tema, esse assunto. Por quê? Porque todos os indicadores de todas as áreas, eminentemente, dependem de sistema. E o sistema precisa estar adequado ao perfil do seu negócio, que atenda às transações que você precise. Aliás, eu sempre insisto no seguinte, para você analisar, fazer uma boa análise sobre o sistema na sua loja, você tem 4 pilares que você precisa analisar. O primeiro deles é o seguinte, o sistema precisa realizar as transações que a sua empresa demanda, que a sua empresa precisa utilizar. Então, como é que cadastra o produto? Cadastra todos os detalhes, cadastra a coleção, grades de tamanho, grades de cores, dependendo do perfil da sua loja. Você sabe que isso é fundamental para você controlar, para você fazer as reposições de compra, as ações promocionais. A gente sabe que se você, hoje, a moda é muito efêmera, se você erra nas compras, se você perde o time, a coleção venceu, aquilo vai envelhecendo, depois nem na promoção você consegue vender mais. Então você precisa estar atento, tirar um relatório e saber o que não girou, o que está parado, como é que estão as coberturas por categoria, para que você dimensione adequadamente quantas categorias você vai ter em cada categoria, quantos modelos, que é o que a gente chama de amplitude e profundidade. Amplitude é a quantidade de categorias e profundidade é a quantidade de modelos, cores, tamanhos, grades que você vai abrir ali dentro, marcas, ou seja, a variedade dentro daquela categoria. O que é categoria, só para relembrar? Categoria é aquilo que define o produto. Então eu trabalho com camiseta, com calça, com saia, com blusa, com short. Isso são categorias. Agora, camiseta, a gente trabalha com masculino, com feminino, com infantil masculino, com infantil feminino. A gente trabalha com vários modelos, sem manga, regata, manga longa, manga curta. Percebe? Fora as marcas, os materiais, malha 100% malha fria, e 100% algodão, e poliéster, e por aí fora, dry fit, E aí você tem todas as variedades. Então você tem categoria e dentro da categoria você tem a profundidade, que é essa variedade de modelos, marcas, cores, tamanhos, Então, se você não tiver controle disso, isso vai virando uma maçaroca e vai se agigantando o volume de estoque que certamente vai impactar na rentabilidade da sua operação. Porque aí é que está o segredo. Eu sempre insisto no seguinte ponto, mercadoria quando entra é conta para pagar, é problema. A mercadoria só é boa quando ela entra e sai, quando ela faz esse movimento completo. E para que você controle isso, você precisa dimensionar adequadamente a cobertura, ou seja, quanto que eu tenho que ter de estoque em função das minhas projeções de venda. E fazer isso de maneira global e depois por categoria. E dimensionando depois aprofundar por marca, por modelo, por faixa de preço. Dentro da categoria, quais são os preços que eu mais giro, quais são as faixas que eu trabalho e quais são as mais representativas. Ou seja, percebe que quando você começa a detalhar, isso eu estou olhando só para compras e gestão de estoques, Mas quando você vai para o financeiro, você precisa saber um DRE, um demonstrativo de resultados. A maioria do lojista não sabe de quanto é que a sua operação está dando de lucro líquido do faturamento e do investimento. São duas informações distintas, O que é isso, só para dar uma ideia? Do faturamento é quanto que eu vendi, aí eu tiro o custo da mercadoria, impostos, despesas fixas, despesas variáveis, despesas financeiras, líquido, quanto que deu?
Isso é o resultado do meu faturamento. Não significa que seja o retorno do meu investimento. Né? Porque faturei 100 mil, mas quanto que eu tenho aí dentro, entre instalações, o ponto que eu paguei, o estoque? A gente sabe que estoque é 80% do investimento no varejo, é estoque. Então, quanto que eu tenho de capital investido e o retorno que está dando no meu faturamento em função desse investimento? Qual é o retorno do investimento? Né? A minha rentabilização do capital que eu coloquei aí. São informações estratégicas que a absoluta maioria do lojista não tem. Depois, saber como é que está seu fluxo de caixa projetado, né? Fazer o OTB, que é o planejamento de verbas de compra, ou seja, e aí olhar para cada vendedor, olhar para tráfego, para poder organizar o seu marketing. Todos esses fundamentos vêm a partir de informação de qualidade. Informação de qualidade você tira de sistema. Né? E sistema, se entrar errado ou se não entrar a informação adequada, não vai sair a informação correta que você precisa. É simples assim, né? É input, output. Né? Dependendo da qualidade do que entra, é a qualidade do que vai sair. Né? Se não entra, não tem como sair. Né? Ou seja, se o seu sistema não controla isso tudo direitinho, ou se não tem como você fazer isso adequadamente, é evidente que você não vai conseguir extrair essas informações também do sistema. Ele não tem como entregar. Né? Então, esse é o primeiro pilar que eu analiso. O sistema precisa ter as transações, né? Aquilo que a sua empresa demanda, ele precisa fazer. Ponto 1. Ponto 2. Tem que lembrar que implantação não é instalação. Implantar é ir na sua empresa e entender como que ela opera, fazer a importação de dados, a migração de dados, capacitar as pessoas, parametrizar adequadamente em cima do... A gente sabe que as empresas mudam. Uma loja de shopping, de modinha feminina, é diferente de uma grande sapataria, de uma loja de departamento, de uma loja de bairro que trabalha com crediário, etc, etc. Enfim, existem lojas e lojas. É tudo no mesmo segmento, mas muda o jeito de trabalhar, o jeito de controlar, o jeito de operar, como que as pessoas precisam ser capacitadas, o que o gestor precisa ver, não é? Enfim. Então, percebe? Então, quando você fala de implantação, é essa adequação, é esse projeto a ser implementado na implantação do sistema. Né? Então, não é instalar. Instalar é lá, instala o sistema, roda um setup, você inclui aqui, altera aqui, exclui aqui, beleza? Aqui você dá entrada em nota, aqui você passa a venda, aqui você liquida título, e beleza, tchau, e vai embora. Isso não é implantar sistema. Né? Isso é instalar, e olha lá, né? Isso é fazer uma instalação e não uma implantação. Existe uma diferença brutal entre instalar e implantar. Terceiro, é fundamental que se tenha um suporte adequado. Você está fazendo uma transação, está com um problema ali que surge na hora, você precisa de atendimento, você precisa chamar alguém que na hora vai dar a solução para você, vai dar a orientação, vai resolver o problema que você tem. Está passando uma venda, está dando entrada numa nota, girando uma etiqueta, fazendo uma transferência de mercadoria, você precisa resolver o problema ali na hora. Não é uma semana depois, ou mandar um e-mail e esperar que, quando alguém tiver uma boa vontade de resolver o seu problema. Né? É na hora que você tem um problema que você precisa resolver. Então, você precisa de suporte adequado. Por último, você precisa de garantia de evolução. A gente sabe que o mercado, a tecnologia, é absurdamente violenta e rápida. É uma velocidade de transformação terrível e o sistema precisa estar preparado para isso. Agora eu preciso subir uma loja virtual, preciso integrar com isso, eu preciso integrar com uma plataforma de inteligência artificial para crediário. Né? E o meu sistema precisa estar preparado para isso. A integração com o TEF, integração com validação de conferência de cartões de crédito e por aí afora. Né? Hoje, trabalhar com Pix, trabalhar com as moedas digitais, com as carteiras digitais. Então vão surgindo novas tecnologias e o meu sistema precisa estar preparado para receber essas tecnologias e se integrar. Percebe? Então, são basicamente esses 4 pilares. Fazer as transações e as entregas que você precisa, especialmente do seu segmento, específica para o seu segmento, e existem as particularidades. Segundo, implantar não é instalar, implantar é fazer todo um projeto de implantação e capacitação das pessoas, parametrização do sistema, etc. Por último, aliás, em terceiro, uma garantia de suporte a hora que você precisa de atendimento, saber que tem alguém especializado que vai te orientar, que vai te atender no momento que você precisa, e garantia de continuidade, de evolução permanente. E eu acrescento aí um plus, por último, uma relação custo-benefício, ou seja, é alguém que tem experiência, que sabe o que está fazendo, que entende do segmento, né? Quem é de todo mundo não é de ninguém, então é fundamental você ter a especialização, né? É por isso que eu
sem absolutamente medo de errar, o que eu vou dizer aqui para você. Eu recomendo, se você é do segmento de calçados e roupas, eu recomendo a Data System. Né? É uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, especializada no segmento de calçados e roupas. Entende o que precisa ser feito, o que um sistema para esse segmento precisa ter para que entregue realmente as transações adequadas, com um suporte espetacular, com uma garantia de continuidade de última geração, tecnologia de ponta, realmente com tudo aquilo que há de mais atual em termos de tecnologia, o sistema já preparado para isso e em permanente evolução, e um preço absurdamente competitivo. Então, eu recomendo para você, se você é do segmento, pare de sofrer, de ter trauma, esses traumas que a gente vê, mas Ermelino, mas eu estou aqui, eu já investi, já gastei não sei quanto. Pois é, mas se você está na estrada errada, insistir nela não vai te levar para o destino certo. Né? Concorda comigo? Então, é ter estar com a ferramenta certa, investir com a ferramenta certa, que vai te dar, você vai ganhar tempo. Eu sempre insisto, né? O segredo do sucesso na gestão de varejo é a qualidade da gestão. A diferença entre o fracasso e o sucesso é a gestão, é a administração. Então você precisa ter uma boa estratégia e ferramenta adequada para que você consiga implementar de fato uma gestão de alto nível que vai fazer a diferença, como eu estava dizendo para você, em todos os fatores. Né? Qual é o seu tráfego? Eu preciso medir isso. Como é que está meu tráfego, minha taxa de conversão, meu ticket médio? Ou seja, quantas pessoas entram na minha loja? Eu preciso botar gente da minha loja. Está entrando, não está entrando? Como é que eu controlo isso? Como é que estão as minhas conversões? Como é que está o valor médio dos itens que eu estou vendendo? Não é? Como é que está meu ticket médio? Meu ticket médio para o plano de pagamento. A gente sabe que quem foca muito no à vista, não é? Tem dinheiro em caixa, mas derruba o faturamento, a despesa fixa sobe. Como é que eu analiso isso? Tem como visualizar isso? Tem como visualizar ticket médio para o plano de pagamento? Tem como eu tirar um DRE gerencial, onde eu aperte um botão e saia pronto a informação que eu preciso para saber que resultado que a minha operação está dando? E meu fluxo de caixa projetado? Né? Trabalhando do jeito que eu estou trabalhando? Qual é a perspectiva de entrada e saída de recebíveis do meu caixa? Né? Enfim, esse tipo de informação, a qualidade dessa informação é que vai permitir com que você tenha uma gestão de alto nível. Então, eu insisto com você, se você é do segmento, entre em contato com o pessoal da Data System, eu tenho certeza que você vai se encantar, né, com a qualidade do sistema, com a qualidade do atendimento, do suporte e, acima de tudo, com um preço absurdamente competitivo que eu garanto para você é a melhor relação custo-benefício e a melhor qualidade que você vai encontrar no segmento hoje no mercado brasileiro. Pode ter certeza disso. Eu desejo sucesso para você, entre em contato, esqueça trauma, trabalhe da maneira correta que você vai ganhar tempo, vai ganhar performance e atingir os resultados que, antes de mais nada, você precisa. Beleza? Então é isso. Sucesso, te vejo por aí. Um grande abraço.